Bom dia, irmãos. Um prazer poder estar aqui com os irmãos, dando continuidade a esse estudo. Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias, Salmo 119. Vamos dar continuidade ao estudo, do versículo 55 ao 72, tá bom? Espero que os irmãos tenham acompanhado detalhadamente ou visto todos os vídeos até agora, porque esses estudos eles são pequenos, são trechos curtos, mas os princípios são muito bons e muito interessantes para nossas vidas. Vamos então dar continuidade. Vou estar lendo o trecho do versículo 55 ao 72, que diz: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua lei. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, pois eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Irmãos, o interessante é o título que eu estava pensando para esse trecho, e o título para esse trecho é A Escola de Deus. Então, irmãos, Deus ele usa as aflições para nos moldar e nos fazer pessoas mais parecidas com seu Filho Jesus Cristo. Esse é o objetivo da caminhada cristã. O sofrimento é para o bem do crente e para levá-lo a entender as maravilhas do andar com Deus, do crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, de que a nossa caminhada cristã tem uma finalidade e um propósito e que não é para sempre que ficaremos nessa terra. Então nós devemos lembrar disso. O trecho, irmãos, que vamos estudar hoje nos dará um grande pano de fundo do porquê Deus nos ama e porquê Deus nos manda esses sofrimentos e coisas que muitas vezes não entendemos para nossas vidas. O salmista ele nos levará ao ponto principal da vida de um cristão, o ponto, aquilo que Deus quer trabalhar, o que Deus usa para trabalhar na vida do crente. Então, irmãos, nós vamos ver os benefícios do sofrimento. O salmista apresenta aqui, nesses versículos que eu vou estar lendo para os irmãos, os benefícios do sofrimento, por que o sofrimento ele é bom. E ele vai falar para nós no versículo 65 já diretamente: Fizeste bem ao teu servo segundo a tua palavra. Nós vemos, irmãos, a ousadia e confiança do salmista em dizer que Deus havia feito o bem a ele. Não tinha feito mal, ele tinha feito bem, mas que o machucou e trouxe dor ao coração dele. Trouxe dor, machucou o salmista, mas nós vamos ver que ele está falando que foi bom. Foi bem o que Deus fez com ele, foi o bem. Deus, irmãos, tem nos dado todos os motivos para confiarmos nossas vidas em suas mãos. Deus sabe até que ponto aguentamos e por que não nos manda provações. E Ele sabe que Ele não vai mandar, Ele tem um nível para mandar provações para que nós possamos passar por essas provações e sermos vencedores. Deus não vai mandar provações que não consigamos passar. Essa é a verdade e de grande importância em nossa caminhada cristã. Essa é uma grande verdade que nós devemos estar lembrando, devemos estar colocando nos nossos corações isso, porque o salmista fala, e ele diz: Fizeste o bem. Um comentarista disse o seguinte, eu achei muito interessante, ele diz: Deus age segundo os preceitos, as promessas e os princípios revelados em sua palavra. E devemos orar e agir de acordo com essa revelação. Interessante, né? Então, irmãos, continuando
aos benefícios, continuando nas coisas boas que o salmista está falando nessa caminhada, ele diz mais uma vez, no versículo 68, ele diz: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Ele disse que Deus fazia o bem, mas agora ele vai dizer que ele é bom. Então, irmãos, no versículo anterior, é interessante que nós vimos que o salmista, ele disse que Deus fez o bem a ele segundo a palavra de Deus. E agora, o salmista nos mostra que em seu coração ele já sabe que Deus faz o bem e acredita em outra verdade. E ele coloca outra verdade também na sua mente. Ele diz que Deus ele é bom e ele também faz o bem. Ele diz anteriormente, né, de que Deus faz o bem, e agora ele coloca e ele diz que Deus é bom. Tu és bom e fazes o bem. O interessante irmãos, que o amor e a bondade está dentro dos atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, o que Deus é e o que ele transmite a nós, seres humanos. Ele coloca essa verdade, a bondade de Deus, o amor de Deus está presente e Deus está falando conosco. Amados, como temos visto a bondade de Deus em nossas vidas? Como você tem visto a bondade de Deus na sua vida? Será que temos visto que Deus é bom e faz o bem? Será que nós temos visto isso? Será que temos visto os acontecimentos em nossas vidas como direção de Deus e que sua mão está nos conduzindo a cada passo que damos? Será que os irmãos têm pensado assim? Será que Deus está conduzindo a cada passo que nós damos? Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos protegido a cada passo. Essa é a verdade. Deus é o bom pastor. Deus é o bom pastor e deu sua vida por suas ovelhas. Ele tem uma ponta do seu cajado para disciplinar e a outra ponta para trazer a ovelha de volta, trazer-nos de volta. Deus, ele tem sua mão também graciosa para trazer alívio ao nosso sofrimento e tratar nossas feridas. Deus faz isso, irmãos. Deus tem todas essas ferramentas para nos ajudar. Deus, ele é o bom pastor. Ele cuida de suas ovelhas. Irmãos, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Deus está nos moldando e nos ensinando através do sofrimento. Então, irmãos, deixe Deus trabalhar no seu coração. Abra seu coração para que Ele possa te ensinar. Se você não abrir o seu coração, se você não se colocar à disposição de Deus, Deus não vai ensinar você. Irmãos, interessante que disse certo pastor que a escola de Deus é através do sofrimento. Por isso que o título dessa mensagem é A Escola de Deus, onde Deus ensina. E nós lembramos disso quando nós passamos pelo sofrimento. E essa frase, irmãos, a escola de Deus através do sofrimento, é baseado em uma frase de C.S. Lewis que diz: Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar um mundo adormecido. Então Deus usa a dor. Deus usa a dor e essa é uma realidade em nossas vidas. Irmãos, o salmista ainda continua no versículo 71 e ele diz: foi-me bom. Mais uma vez ele está falando sobre o benefício que Deus deu a ele através do sofrimento. Ele diz: foi-me bom ter sido afligido. Então ele estava falando sobre tu és bom, tu fazes o bem, e agora ele vai falar: foi-me bom ter sido afligido, no versículo 71, para que aprendesse os teus estatutos. Irmãos, o que é bom? Por que foi bom? Vemos aqui a conclusão do sofrimento para o salmista. Ele entendeu porque a aflição foi boa para ele. A aflição o ajudou a aprender mais sobre os estatutos de Deus. O salmista conhecia as promessas de Deus e a vontade dele para a sua vida. E agora tem seu coração ainda mais ligado à palavra de Deus. É interessante, irmãos, como é que isso acontece em nossas vidas. Deus usa o sofrimento, Deus usa a sua palavra para nos ensinar.
Interessante que a comentarista disse, ele disse o seguinte: Deus faz o que é bom porque Deus é bom e porque aquilo que Ele faz é segundo a sua palavra. A sua palavra é boa. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem seu caráter, nem sua palavra jamais mudarão, de modo que Deus é sempre bom. Irmãos, é interessante lembrarmos disso, porque Deus, Ele é sempre bom. É interessante que as instruções, irmãos, e benefícios que temos através do sofrimento são muito maiores do que podemos imaginar. E mais uma vez, irmãos, nós somos desafiados a lembrar que a palavra de Deus está cheia de pessoas que foram forjadas na aflição. Deus quer o nosso bem porque Ele é bom. Lembra? Foi-me bom, tu fazes o bem, tu és bom. Irmãos, é uma maravilha esse poder ver esses benefícios que temos através do sofrimento, coisas boas que Deus nos dá através do sofrimento. Sabendo isso, irmãos, nós veremos também que não é somente saber os benefícios do sofrimento, e sim irmos para a prática, passando então para a caminhada pelo sofrimento. A caminhada pelo sofrimento, agora o salmista vai a nos mostrar, né? No versículo 67, ele diz, andava errado. No versículo diz, lendo ele todo, diz, antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Então ele precisou fazer, né, ele passar por isso. Deus precisou trabalhar nessa área com o salmista através do sofrimento. Irmãos, o cuidado do salmista em dizer que antes de ser afligido, ele andava errado. Essa é a verdade apresentada mais uma vez para nós, que Deus traz a aflição para o nosso bem. Interessante, irmãos, um versículo em Isaías 48, que diz, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Irmãos, Deus falando aqui, ele está falando que ele escolheu na fornalha da aflição, passou pela aflição, teve algo para ser mudado, precisava ser purificado, precisava ser tratado, e é somente pela aflição que poderia Deus poderia pegar aquela pessoa e ela ter um crescimento maior. Então, irmãos, também nós sabemos em João 15:2 algo muito interessante, que Deus fala, que ele diz, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, precisa ser limpado, precisa ser tratado para poder dar mais frutos. Essa é a maneira que Deus faz. Deus nos manda passar por esse caminho da aflição para que nós consigamos chegar e consigamos sair melhores e mais parecidos com Cristo. Não para o nosso orgulho, nem para a nossa vontade, mas para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas e que nós sejamos mais humildes e confiantes em Deus. Irmãos, um comentarista diz, e é interessante que ele diz aqui, ele diz, temos a forte tendência de desviarmos-nos de Deus quando vivemos confortavelmente neste mundo. Devemos deixar as nossas preocupações à disposição de Deus, cientes de que não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Muitas vezes nós esquecemos disso, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, irmãos, também o salmista ele diz, pessoas falavam mentiras, no versículo 69. Ele diz, os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. É a maldade e a perversidade, irmãos, de homens que queriam o mal para o salmista, que é algo muito comum em nossos dias hoje. Nós vemos, irmãos, pessoas que ficam incomodadas com a verdade, eles procuram denegrir e prejudicar aqueles que pregam a verdade, aquelas pessoas que conhecem a verdade da palavra de Deus, muitas vezes são humilhadas, são maltratadas, porque os outros têm a vergonha, têm a raiva dessas pessoas e odeiam tais pessoas que falam a verdade, porque
o pecado, quando confrontado, irmãos, a pessoa fica incomodada com isso. Um comentarista diz o seguinte, é interessante, ele diz: porém, há ocasiões em que somos obedientes e ainda assim passamos por sofrimentos, mas Deus usa tais aflições para nos fazer amadurecer e para nos ensinar sua palavra. É algo que chama, irmãos, a atenção aqui. É o que o salmista ele está passando, porque a angústia no seu coração ele estava focada nos preceitos de Deus. Mesmo na angústia que ele estava passando, o seu coração ainda estava focado nos preceitos de Deus. A palavra de Deus estava presente em sua vida. Amados, é interessante, porque sem a palavra de Deus e o conselho de Deus, não poderemos dar honra a Ele em meio às aflições. Nós não poderemos passar pelas aflições sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, porque o salmista sempre fala que ele coloca o mandamento, coloca a lei, coloca o princípio, e ele diz que através disso ele foi e ficou mais próximo ainda dos mandamentos e princípios de Deus. Continuando, irmãos, é interessante que passando pelo caminho do sofrimento, agora nós vamos ver as atitudes do salmista em meio ao sofrimento, as atitudes do salmista em meio ao sofrimento. No versículo 66 ele fala: crie nos teus mandamentos. Ele diz: ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Versículo 67 ele diz: tenho guardado a tua lei. Ele diz: antes de ser afligido estava errado, mas agora tenho guardado a tua lei. Ensina-me os teus estatutos, ele diz no versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus estatutos. Essas atitudes dele ainda continuam no versículo 70. Me recreio na tua lei, ele diz, engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. E por último, no versículo 72, ele diz o valor, ele mostra aqui o valor da lei de Deus. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de prata ou ouro. É interessante, irmãos, como o salmista ele está colocando essas verdades. Ele está colocando essas verdades para nos lembrar, irmãos. Nos lembrar de que? Das atitudes que o salmista teve perante o sofrimento. Ele colocou os mandamentos de Deus. Ele falou: eu vou guardar a tua lei, eu crio nos teus mandamentos. Ele lembrou que Deus faz o bem, Ele é bom. Ele também falou que ele vai se recriar na lei de Deus, vai se alegrar na lei de Deus. E ele fala mais uma vez no versículo 72, melhor é para mim a tua lei. Irmãos, um comentarista disse, e é interessante, ele fala: Deus permite que o seu povo sofra aflições para que aprenda os seus estatutos. Não somente as promessas de Deus são desejáveis e proveitosas, mas Deus também, irmãos, Deus fala na sua lei. Os seus preceitos, ainda que duros para os ímpios, nos dirigem com segurança e deleite à vida eterna. Essa é uma verdade que Deus apresenta, porque Deus permite que o seu povo sofra aflições, para que aprenda os seus estatutos. Irmãos, a aflição, ela estava sobre o salmista, e ela estava sobre o salmista para o bem. Todas as verdades apresentadas aqui neste pequeno trecho devem nos levar a outras verdades que a Bíblia nos apresenta, como esses, irmãos, versículos que eu vou citar agora. Salmo 30, versículo 4 e 5 diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Jó 42:2 diz, irmãos, também: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus preceitos podem ser impedidos. Ou seja, irmãos, toda essa aflição que o salmista passou, ela teve um tempo e acabou. Essa aflição não foi para sempre, não durou para sempre. E ele agradece a Deus, e ele fala várias vezes ali, 3 vezes, que Deus ele é bom, que Deus foi bom e que aquela aflição foi boa para ele. Irmãos, o salmista, ele desde os primeiros
versículos do Salmo 119, ele não se apartou da lei de Deus e nos princípios nela apresentados, essa é uma verdade. E Deus o fortaleceu em sua palavra, e mesmo passando por aflições, ele, em cada versículo, ele honra e pede mais e mais ensino e conhecimento de Deus. Mais e mais nós precisamos aprender, precisamos pedir a Deus conhecimento para que Ele nos ensine. Essa é uma verdade, irmãos, que nós devemos lembrar, porque o salmista, ele sempre está colocando o seu coração diante de Deus. Ele está pedindo a Deus: Senhor, me ensina através da sua palavra. Irmãos, em nossos corações podemos ter medo e sofrer durante as aflições que passamos, mas que a palavra de Deus sempre esteja em nossas mentes e corações, para que possamos vencer, possamos olhar e glorificar a Deus através da vitória que Ele nos dá. Deus, Ele é maravilhoso e a graça dele, irmãos, é também maravilhosa. Ele nos deixa passar por essas aflições para o nosso bem e aprendizado em sua palavra. Deus nunca vai permitir que você passe aflições somente para ter um sofrimento. Não é isso o objetivo da aflição. A aflição é para te ensinar, para te ajudar a confiar cada vez mais em Deus, para lembrar que Deus, Ele existe e Ele está perto de você. Irmãos, um comentarista disse uma frase bem curta e é bem interessante que ele diz: seja como for que Deus nos trata, atende-nos melhor do que merecemos, e tudo por amor e para o nosso bem. Ou seja, Deus faz tudo e faz tudo o melhor para nós. Ele nos ama e dá o valor para nós e nos usa através dos sofrimentos para nos ajudar a olhar para mais ainda para Ele. Irmãos, que os nossos corações possam lembrar dessas verdades quando passarmos por aflições. Porque lembra, irmãos, ele diz: Tu és bom e fazes o bem. Que essas verdades, irmãos, possam estar em nossos corações, possam estar nos desafiando a olhar mais para Deus quando passarmos por sofrimentos, por aflições. Porque Ele dura pouco tempo, Ele não é para sempre. E nós temos o nosso Deus amoroso, bondoso, que nos usa e nos ajuda em meio às aflições. Irmãos, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa ajudá-los e possa encorajá-los durante os momentos de aflição. Vamos orar para terminarmos. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo ensino dela hoje. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e, Senhor, Tu tens nos ensinado através da Tua palavra cada vez mais. E, Senhor Deus, nós sabemos que através das aflições, Tu nos ensina, Pai, e através das aflições, Senhor, nós podemos reconhecer, Pai, que somos pecadores e precisamos de Ti, Senhor. Ó Senhor, nos ajude a viver cada vez mais perto de Ti, Pai, lembrar da Tua palavra, lembrar do Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, e agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, pela participação aqui, ouvindo esse estudo, e peço que Deus, e essa é a minha oração, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a lembrar das suas palavras e também desse estudo em Salmo 119, porque ele é de grande benefício e é um que deve ser, porque ele é um encorajamento para que nós amemos mais a palavra de Deus, que essa possa ser uma verdade. Lembre, irmãos, Tu és bom e fazes. Deus, né? Deus é bom e Ele sempre faz o bem. Deus abençoe. Tchau.